Live Vamos nessa. número 142 e hoje a gente vai apresentar a diferença de array, list, set e map. Isso aí. O primeiro cara que a gente vai falar é o array. Cara, se estiver muito ruim, eu saio, cara. Que... Não, pra mim tá dando. Se alguém sentir que Fechou. tá Se muito alguém... barulho, Isso. Boa. avisa aí, por favor. Estamos do busão hoje. Então, faz parte do nosso dia a dia aqui, né? Isso aí. Bom, vamos lá. O array. O array ele é o mais simples das coleções que a gente tem, né? Então, a gente está falando exatamente de coleções. Array, list, set, map. Então, o array é o mais simples das coleções. E o que diferencia, por exemplo, um array de um list? O array, você não define um tamanho dele. Desculpa, ao contrário. Você tem que definir um tamanho para ele, né? E a lista não. A lista você vai simplesmente acrescentando novos itens e você tem uma série de funções práticas dentro do list. Então, dentro do Apex, quando a gente tem uma lista, a gente pode dar, por exemplo, um ponto sort e ordenar essa lista. Já para o array não é tão simples assim. Eu vou explicar depois, lá para o finalzinho, tem um outro tópico, que é o específico para a lista, que é o Implements Comparable. Comparable é como a gente vai ordenar uma lista de um objeto específico. Então, o list. Então, o list, como eu falei, ele tem alguns métodos bem específicos, como contain, se um elemento já está na lista ou não, o sort, o add, o remove, pop. Você tem alguns elementos que você só encontra dentro do list. Tá? Isso aí. Quando usar um array, quando usar um list? De modo geral, dentro do Apex, a gente costuma usar muito mais um list do que um array propriamente dito. Tá? O cenário onde a gente utiliza um array é quando isso já vem por algum motivo dentro de um WFDL que a gente importa dentro do Apex, ou quando a gente trabalha com alguma integração. De modo geral, o desenvolvedor sempre vai utilizar o list, que é a forma mais rápida e fácil de você trabalhar com uma coleção. Sim. Principalmente porque no list a gente não tem o tamanho definido, né, dessa coleção. Então, normalmente a gente usa o list justamente porque a gente pressupõe que pode vir um ou N registros nessa lista. Então, esse é um dos principais motivos pelo qual a gente usa list meio que na maioria dos casos. O próximo item é o set. O que diferencia o set do list e também do array é como ele trabalha com a lista de dados, com a coleção. Ele não permite repetições na sua coleção. Então, se eu der um list.add e adicionar um valor A, e depois eu dar um list.add e adicionar de novo o valor A, eu vou ter 2A na minha lista, na minha coleção. Já o set, se eu der um set.add, não é set, né? Porque é o nome da variável que você criou. O nome da minha variável, .add A, e de novo no meu set, nome da minha variável, .add A, ele vai fazer adicionar, você não vai tomar nenhum erro, mas você vai ter somente um A na sua coleção. Então a gente utiliza o set quando a gente tem uma gama de dados que a gente não sabe se ele se repete ou não, mas no final a gente precisa dele sempre de uma forma única, sempre sem repetir. Então para isso a gente utiliza o set, que o set ele vai fazer essa inteligência para você de manter somente um único tipo de elemento ali dentro. Sem que você precise fazer, olha, já está na lista esse cara? Se ele já está, você pula. Se não está, você insere. Você não precisa ter todo esse trabalho, porque o set já faz isso para você. Sim, normalmente um set a gente nunca usa para fazer um DML, né? Então a gente nunca insere Ele não, o nem set. deixa. Ele não deixa. Então normalmente o que a gente faz com o set é justamente armazenar os registros que não são duplicados e utilizar isso em alguma outra query ou usar isso em alguma lista, né,
que você queira, vamos supor que você queira trazer um pick list de coisas que não são duplicadas. O set ele serve justamente para isso, né? Como o Fernando falou, ele não deixa que duplique. Uma diferença também do set para o list são esses métodos de ordenação que o Fernando falou. O list, ele tem essa ordenação e o set também ele não tem ordenação. Ele é uma coleção que não vem ordenada. Você adiciona e ele não duplica, mas também não ordena. Um outro ponto interessante é que assim, o set tem algumas limitações, né? Então, a gente tem um método, tem uma classe chamada string, e essa classe chamada string tem um método chamado join. Para que a gente utiliza o string.join? Quando eu quero, por exemplo, pegar uma coleção e separar ela por vírgula. Então vai ficar valor 1, vírgula, valor 2, vírgula, valor 3, vírgula, valor 4. Isso é muito utilizado em N linguagens, quando a gente precisa splitar um valor por vírgula. Splitar não, desculpa. Juntar o valor separado por vírgula. Só que o string.join não aceita que a gente coloque um set. A gente teria que criar uma lista. E aí tem uma das facilidades do list é que ele permite receber um set por parâmetro. Ou seja, você passa um new list, abre parênteses, e dentro dele você põe o seu set. E aí você automaticamente transforma o seu set em um list. E aí sim você consegue passar ele dentro do string.join para poder concatenar aí, separado por vírgula. Então, é um truquezinho que a gente utiliza muito. O próximo item que a gente vai falar é o map. O map, para quem vende, por exemplo, .NET, C Sharp, ele é o famoso dicionário. O map ele é baseado em chave e valor. E a chave pode ser qualquer tipo de objeto. Pode ser um object, pode ser um ID, pode ser um string, pode ser um inteiro. E o valor pode ser qualquer tipo de objeto, pode ser um object, pode ser uma lista, pode ser um outro map, pode ser o que você quiser. Né? Se eu tenho um map de map, geralmente a gente utiliza o map de map para fazer, por exemplo, uma matriz. Você consegue facilmente fazer isso. O map, ele tem alguns métodos específicos. Né? Então a gente tem, por exemplo, o keyset. Então, quando eu dou uma variável map.keyset, eu recebo uma lista de keys, todas as keys que eu coloquei. Então, como é que funciona o map? Né? Então, o map ele não tem um add, ele tem um put. E o put eu tenho que passar dois valores para ele, a chave e o valor. O map ele também tem o get. Então, quando eu dou variável.get, eu passo a chave que eu quero e ele me traz o valor. Então, isso é muito utilizado quando a gente tem um para muitos, por exemplo. Tá? Existem muitos casos de 1 para 1, né? Uma chave, valor, mas geralmente a gente trabalha ele com chave, um list de valores. Então é de 1 para muitos. Então, imagina que você tem um mapa de estado-cidade. Né? Então cada estado vai ser a sua key e uma lista de cidades que cada estado vai ter N cidades. Se você estivesse percorrendo um objeto ou qualquer coisa do tipo, uma integração para pegar esses dados, você conseguiria colocar isso no mapa. Eu acho importante a gente ressaltar isso também. Era uma coisa que eu tinha bastante dificuldade no começo, que é utilizar essas coleções com objetos ou com as próprias coleções, como o Fernando falou. Um map de S-Object para uma lista. Ou um map de... um map, por exemplo. Isso a gente consegue fazer, apesar de ter casos bem específicos, né, caso necessário, mas é só para a gente entender que dá para fazer muita coisa com as coleções. Acho que o map é uma das coisas que a gente mais, quando a gente está falando de hardcode, é uma das coisas que a gente mais utiliza, né, é o que mais ajuda a gente quando a gente está fazendo alguma funcionalidade que seja mais complicada, assim, mais complexa. O Mário até falou aqui, né, que o map e o dicionário são os mais complicados. Sim, eles são os mais complicados. Geralmente é o que o desenvolvedor tem mais dificuldade de entender, de entrar na cabeça dele, porque apesar de, sim, depois que você entende, ele deixa de ser complexo. Né?
Depois que você viu, você não consegue desver mais. Depois que você entendeu o conceito, você não consegue mais deixar de entender. Então, o problema aí é você entender de fato o conceito de chave e valor. Mas depois que você entendeu o conceito de chave e valor, e você entendeu o conceito que você usa ele para poder, num laço, simplesmente pegar, passar a chave e pegar uma lista, sem precisar fazer um for de for para poder achar esse elemento, né? Esse é um grande uso do map. Para você evitar que você faça for de for. Um for numa lista e um for numa outra lista para poder achar quem que bate com quem e me devolver o dado. Então eu percorro o primeiro for, jogo ele num map, chave e valor, e a hora que eu for percorrer o segundo for, eu falo, me dá todo mundo que é dessa chave. E ele já traz a coleção para você poder fazer a iteração da forma correta. Então você tem um ganho de performance muito grande utilizando o map. Então, o seu código fica mais limpo, você tem um ganho de performance, o seu heap fica menor, o seu uso de CPU fica menor, então são N benefícios que você tem utilizando o mapping. E tem coisas que você só vai conseguir resolver usando mapping. Se você for fazer for de for, você vai quebrar dependendo da quantidade de dados, você quebra o brinquedo, não tem jeito. Exatamente. E por último aqui, eu queria trazer então exatamente a questão do comparable. O comparable, ele só está disponível para lista, e ele permite que você, todos eles que a gente falou, tanto o array, quanto o list, quanto o set, quanto o map, eles permitem trabalhar para qualquer tipo de dados. Eu posso ter um array, um list, um set, um map para qualquer tipo de dados. Seja ele uma classe minha, seja ele um SObject, seja ele um objeto, seja ele um string, um inteiro, o que for. Não importa. É uma coleção de valores, não importa o que sejam esses valores. Agora, imagina que você tenha, então, uma classe sua. Você tem uma classe pessoa, e essa classe pessoa tem nome e sobrenome. Mas você quer devolver essa lista de pessoas de forma ordenada. Eu quero que venha o João e a Maria, não quero que venha a Maria e João. Como é que você faria isso? Você vai fazer um for de for e colocando todo mundo, esse aqui. Você vai ficar louco fazendo isso. Fica louco. Sim. Né? Por mais que muitos já devem conhecer Bubble Sort, Quick Sort, cara, para de olhar para isso, porque a Salesforce já tem isso interno, de forma muito performática, e o que você precisa fazer é como você faz em muitas outras linguagens. C# tem isso, Java tem isso, que é você implementar o comparable, e o comparable você basicamente recebe dois valores da sua coleção, então você vai receber o anterior e o próximo, e você vai falar, olha, esse cara, o valor A, ele é maior ou menor que esse? O valor B é maior. Aí você tem que devolver três valores para ele. Se ele for maior, você devolve 1. Se ele for menor, você devolve menos 1. E se ele for igual, você devolve 0. Com esses simples três numerinhos, menor, maior e 0, ele consegue ordenar a sua lista de forma muito rápida, porque ele já tem um método pronto, não sei dizer se é Bubble Sort, Quick Sort, ou seja lá o que for, mas ele já tem uma forma pronta que ele utiliza esse comparable então, que você criou para poder ordenar uma lista. Então eu consigo pegar uma lista de pessoas que tem first name, last name, ou nome e sobrenome, e dar um sort nela e retornar da forma que eu quero que ela ordene. Então eu posso falar, olha, se João for maior do que Maria, né, string mesmo, tá? String mesmo você consegue fazer isso, da forma que eu estou falando. Elemento 1.name maior que elemento 2.name. Ele, como string, quando você faz o maior, ele já vai ordenar e trazer por ordem alfabética quem que é maior que quem. Mas há casos em que você queira, sei lá, ordenar por data de nascimento. Aí você vai ter que fazer uma comparação de data, quem que é maior. Ou numérico. O numérico é o mais fácil de todos. Né? Simplesmente o mesmo sinal do maior e menor você consegue ordenar ali. Então esse é o último pulo do gato aqui. Eu já precisei utilizar muito o comparable. E a forma mais performática, como a gente fala do mundo de Salesforce, não tem jeito. Se você não olhar para a performance como um todo, você acaba... Pode dar ruim. Você acaba tendo um problema de uso de CPU, você estoura o uso de CPU, você estoura o uso de memória. A Salesforce ela é cheia de limites, esses limites a gente já falou aqui outras vezes. Esses limites são para nos proteger, são para manter o ecossistema todo rodando e funcionando. Rodando bem. E
E usando o Comparable você tem um ganho de performance muito grande. Usando o Map você tem um ganho de performance muito grande. Usando o Set você tem um ganho de performance muito grande, né? Porque imagina que você... Isso é um cenário comum, tá? Você faz um select que esse select retorna para você, sei lá, 50 IDs. Só que desses 50 IDs você sabe que 10 é repetido. Então o que a gente faz nesse caso? Coloca ele num set e desses 50 eu vou ter 40 e eu faço numa consulta SOQL somente os 40. Né? Então a gente faz isso. Poderia passar os 50? Poderia. Mas são pequenos ganhos de performance que a gente vai tendo ao longo do desenvolvimento que faz com que você não esbarre em alguns limites da plataforma. Então a gente tem que tomar cuidado até em boas práticas de utilizar isso. Né? Sempre que possível utilizar um set para uma lista de valores de where, sempre que possível utilizar map para evitar for, sempre que possível usar o comparable para poder ordenar um valor. Note que aqui a gente não está falando de ordenar valor que vem de banco, não, tá? Aqui eu imagino que você tem uma lista que veio, sei lá da onde, e você está querendo ordenar. Porque quando você tem uma ordenação de banco, aí é o order by que a gente já está acostumado no SQL ou no SOSL. Inclusive, é o tópico tá por vir aí. Bom, pessoal, então é isso. A gente teve perguntas, cara. Deixa eu ver aqui. Gostaria de saber se é uma boa prática fazer map de map. Cara, é uma boa prática, sim. Existem casos bem específicos que você precisa fazer map de map. Sim, né? Se você tem... Normalmente o que a gente faz é, ao invés da gente... Se a gente vai ter um map de map, o que eu e o Fernando fazemos é usar o primeiro map, ele vai ser um método, e esse método vai retornar um map, e aí no método que vai se tornar esse map de map, a gente chama vai ser, tipo, por exemplo, um map do método, vírgula, sei lá, se aqui for esse map ou o value for esse map, a gente chama esse método dentro do map. Normalmente isso que a gente faz, mas eu acho que é uma boa prática se necessário. São casos bem complexos. Se você chegou num problema em que você precisa de um map de map, é porque você está trabalhando geralmente com uma quantidade de dados muito grande. Né? Ou às vezes muito para muitos para você precisar de um map de map. Né? Dificilmente você vai ter uma lista simples, ou, como eu falei, de estado e cidade, precisar de um map de map. Né? O Ali falou, dependendo do caso, até hoje eu quebra-cabeça, ainda mais com mapa de mapa. Exatamente. Mas quando envolve select, o mapa ajuda muito. Aí o Lucas perguntou, o Apex conta como hash map e tree map, assim como o Java? Não tem isso, cara. A gente só tem um map mesmo, não tem essas variações. Isso aí. Uma coisa que a gente também costuma fazer quando se fala de Visual Force, que Deus o tenha, mas ainda existem cenários em que a gente precisa se deparar com Visual Force, principalmente quando a gente trata com sistema legado, quando a gente se depara com códigos antigos que a gente tem que dar manutenção e tem que manter, não tem jeito. Sim. É muito comum a gente ter, por exemplo, o estouro de view state. A gente já falou aqui, mas a view state ela tem uma limitação de 135 KB, ou seja, é basicamente nada. Eu não vou nem explicar aqui o que é view state, mas é outro assunto que eu quero trazer aqui. Mas uma forma de você evitar com que isso cresça, ou seja, com que um monte de dados vá parar na memória da sua página e depois volte para o seu back-end, é você usando um nominador à frente da sua variável chamado transiente. O transiente faz com que você utilize todo aquele espaço de memória, seja para uma lista, seja para um map de map, seja para o que for, seja ele pequeno ou grande, mas ele não é enviado para o view state, ou seja, ele não é enviado para o seu front-end, para armazenar, para depois voltar e ter o estado da sessão. Então, isso você consegue evitar alguns problemas de estouro de view state, porque é apenas 135 KB
Se você tiver uma massa muito grande de dados, provavelmente você vai estourar. E aí, nesse caso, a solução é utilizar o transiente para evitar que algumas coisas vão parar na memória. Beleza, pessoal? Então, a todos, um forte abraço. A gente se vê amanhã. Vi muitos rostinhos novos aqui. Para quem é novo, a gente fala aqui todos os dias de Salesforce, desenvolvimento, carreira, assuntos relacionados ao mundo Salesforce. Então, Sempre aí. a gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau. Tchau, galera.